O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje nos é apresentado o itinerário espiritual feito por Zaqueu. Ao olharmos para esta história tão conhecida por nós, ou por muitos de nós, nós somos chamados também a colocar em Zaqueu a nossa história. A olhar para a história de Zaqueu e ver ali o Felipe, a Gorete, o Fábio, a Yara, você. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? O que mais nós queremos na vida é ser feliz. Zaqueu não era uma pessoa de caráter, vamos dizer assim, perverso. Zaqueu era um homem que queria realizar-se. E achou que a sua realização se daria a partir do dinheiro. Muito competente na sua profissão, porque Lucas faz questão de nos dizer que ele não era um cobrador de imposto somente. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Vamos dizer assim, né? Ele era o líder da quadrilha. Porque tinha habilidades o suficientes para coordenar, inclusive o famoso Levi, que também era cobrador de impostos. Um homem extremamente rico. Lucas faz questão de dizer isso. Versículo 2. Chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Mas um homem vazio. Um homem infeliz. Ah, meus irmãos e irmãs, o quanto nós nos iludimos com os bens deste mundo. O quanto nós achamos que se tivermos dinheiro para dar e vender, um cargo importante, uma honraria social, seremos felizes, enquanto nosso coração não repousa nestas coisas. Mas Zaqueu, uma vez tendo ele experimentado essa profunda frustração com seus bens, ele decide ver quem é Jesus. Lembremos-nos do evangelho do domingo do domingo passado, da semana passada. Mateus era um publicano, um pecador público, porque era o chefe dos cobradores de impostos do Império Romano, e por isso os judeus o odiavam tremendamente. Mas Zaqueu agora é aquele que quer ver Jesus. E aí vejam, um homem por Império Romano grande, mas um homem odiado pelo povo, toma uma atitude infantil, né? Resolve subir numa árvore. E aí, primeira justificativa, era nanico, era baixinho, tadinho.
Sabia que com aquela multidão de gente era impossível sequer ver a cor do cabelo de Jesus. Mal ele ia conseguir ver a franja da túnica, né? A sandália de Jesus. Isso se ele desse a sorte de estiver muito perto. Mas ali ele toma essa ideia. Suponha você que você visse hoje um homem muito importante, sei lá, uma figura pública importante, trepada numa árvore, para ver um outro passar. Seria causa de deboche, né? A gente diz assim, gente, mas fulano precisa disso? Ele, prefeito, vereador da cidade, governador, ele, dono da maior empresa aqui da cidade, subir na árvore, não, que baixaria, né? Não precisa disso. Zaqueu já era mal falado porque era publicano. Zaqueu já não era muito bem quisto por causa da função que exercia. E agora me recordo do padre Emanuel, a quem mando um abraço, que está lá na paróquia Santa Clara da Piedade, que no seminário, vez ou outra, usava essa expressão, virou causa de deboche. E de fato, Zaqueu aqui virou causa de deboche. Mas a busca de Zaqueu era muito grande. Um homem que se esquece de suas posses, de sua respeitabilidade, de sua posição social, mas queria só uma coisa, 5 minutinhos, contemplar quem é Jesus. Claro, imaginemos nós o quão vazio devia ser o coração deste homem. Um homem solitário, tinha riqueza, mas não tinha amigos. Tinha posse, tinha título, mas não tinha companhia. Tinha tudo, mas faltava-lhe tudo. Zaqueu certamente tinha ouvido falar de Jesus. Afinal, como disse eu, um dos seus virou discípulo dele. Certamente ao saber da história de Levi, também conhecido como Mateus, o grande evangelista Mateus, Zaqueu deve ter deixado brotar no coração um sentimento muito importante. O sentimento de que ele não era caso perdido. De que ao menos um poderia olhá-lo diferente do modo como a multidão o olhava. E isso fez com que ele superasse o deboche. Fez com que ele superasse inclusive a autovisão de si para poder ver Jesus. E que surpresa, não, gente? Jesus é mestre para surpreender o nosso coração. Que surpresa não foi para o coração de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas é Jesus quem vê Zaqueu. Zaqueu apenas se dava por satisfeito de ter ali uma noção de como era a fisionomia, mas Jesus não se deu por satisfeito de ver Zaqueu no alto. Este Deus nos conhece. No meio da multidão, Jesus rodeado de pessoas, é uma pessoa que está escondida, que o olhar dele se volta. Aqui me recordo do salmo que diz: é impossível se ocultar de Deus. Para onde nós iremos? Nunca nós estamos escondidos diante desse olhar. Mas esse olhar não nos olha para nos condenar. Jesus dá uma ordem para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu devo ficar na sua casa. Meus irmãos e irmãs, o que não passou no coração desse baixinho, né? Quando ouviu esse pedido de Jesus, tudo aquilo que ele jamais imaginou começou a acontecer. Alguém que o viu, não por uma aparência, mas o viu como filho de Abraão. É assim que Jesus conclui o evangelho de hoje, porque também este homem é um filho de Abraão, é um filho de Deus. Ah, meus irmãos, nós precisamos despir o nosso olhar dos nossos preconceitos. Às vezes nós olhamos para pessoas e não conseguimos vê-la como aquilo que elas realmente são, não conseguimos vê-la com os olhos de Deus, porque nós já imaginamos a pessoa a partir do mal que ela nos fez, da vingança que ela cometeu, daquilo que ela nos fraudou, e inclusive matamos a vida destas pessoas com a nossa fofoca, com a nossa calúnia.
achando que o passado da pessoa vai determinar o seu futuro, e incapacidade que nós temos de sequer pensar que nós podemos mudar de vida, que os outros podem mudar. Jesus não olha para as nossas histórias procurando pretextos para nos condenar. Jesus nos olha nos olhos e nos conhece como que nós somos, como filhos e filhos amados, como filhos, irmãos e irmãs, que deseja uma única coisa: o coração do Pai, ser feliz. Zaqueu teve a coragem de descer. Zaqueu teve a coragem de fazer a experiência que Deus fez. É assim que o autor da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, nos exorta no capítulo 2, dizendo de Jesus: sendo ele de condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a nossa condição. Em outras palavras, para usar um termo literal, houve uma kenosis, houve uma descida, um esvaziamento. Deus desceu. Agora, nós queremos o contrário, né? Nós queremos subir. Subir de vida, subir de posição, subir de cargo, subir de... sei lá. O nosso movimento é o contrário do movimento de Deus. É por isso que, se a gente quiser fazer uma experiência de Jesus, nós não podemos querer subir, ser grande. Nós queremos e precisamos querer descer à profundeza, aos abismos, e lá das profundezas clamar pelo Senhor, como nós entoamos no outro salmo: das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vosso ouvido esteja bem atento ao clamor de minha súplica. Só quando a gente faz a experiência de descer dos pedestais, e tem gente que não desce do salto de jeito nenhum, né? Para usar essa expressão que o povo gosta de dizer, se coloca num pedestal e dali não desce por nada neste mundo. Jesus olha de baixo para cima também, mas se nós quisermos experimentar a profundidade do amor de Deus, tem que descer. Tem que descer no lugar onde nos custa, as profundezas do nosso coração, porque às vezes nós não queremos ir lá. O lugar onde a gente menos quer visitar é o coração da gente. E passamos uma vida inteira tentando fugir disso. Mas é lá que Jesus quer entrar. É no coração nosso que Jesus quer ficar. Zaqueu jamais queria levar Jesus para sua casa, mas o desejo de Jesus é esse: filho, desce daí rápido, e rápido mesmo, porque eu tenho que ficar na sua casa hoje. É nesse coração, meus irmãos e irmãs, morada de pecadores, um covil de ladrões, porque o quanto nós somos roubados de nós mesmos, pelas nossas paixões, pelas idolatrias tantos, pelos prazeres desordenados e às vezes por um excesso de amor a nós mesmos. É este lugar que habita tantas coisas indignas que o Senhor deseja entrar. E deseja entrar para uma única coisa: cear conosco, para que na ceia nós possamos fazer a experiência deste Deus que o livro da sabedoria nos apresenta. Que bonito! O nosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso. Olha o que a Yara proclamou na primeira leitura: o mundo inteiro. Vou até pedir os meninos da Z2 aí para pôr uma cena, se possível, da ermida lá, onde a gente pega a serra e todo ao redor, para a gente ver o mundo inteiro, sabe? O mundo inteiro, essa imensidão. A gente aqui da serra fica maravilhado. As montanhas, as colinas, isso, olha para você ver, o mundo inteiro. Claro, isso aí é só um pedaço, né? Mas isso, para ele, é um grão de areia na balança. Para dizer assim, tudo isso que é tão belo, para Deus, é um grãozinho de areia. E que, se fôssemos ser sinceros, não vale nada para Deus. Entretanto, versículo 23 da primeira leitura: de
todos têm compaixão. Não valemos muita coisa, mas esse Deus tem uma estima muito grande por nós. Ele não deixa que a gente se perca de nós mesmos. O olhar dele está atento, o convite é um só. Desce, meu filho, desce, minha filha, porque eu preciso ficar na sua casa. A salvação, meus irmãos e irmãs, que tanto nós precisamos, não se dá simplesmente olhando para Jesus. Tem muita gente querendo ver Jesus. É por isso que muitas das igrejas que apresentam um malabarismo da fé estão cheias, inclusive as nossas. Porque as pessoas vão até Jesus por curiosidade, simplesmente para olhar. A nossa salvação não basta de ver. Não é vendo Jesus que nós vamos ser salvos, mas é sendo conhecido por Jesus e deixando que Jesus nos veja de dentro para fora, que acontece um grande milagre. O que aconteceu naquela casa, hein? O que aconteceu naquele jantar? Que um homem ladrão, corrupto, cheio de cargo, corrompido no seu caráter, diz assim: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Desculpa falar aqui no pé do ouvido. Lembra que Jesus disse que é difícil um rico ser salvo? Lembram? É no mesmo evangelho, só que alguns capítulos antes. Porque é difícil para alguém que encheu o seu coração de bens falar isso que Zaqueu diz. Você já viu algum rico dizer isso para você? Alguma vez na vida? Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres? Muito pelo contrário. A maior parte das vezes é o contrário, que é pegar metade do que o pobre tem para ele. E quer usar do pobre como um modo de ganhar dinheiro para si. Vejamos a política. Vejamos quantas pessoas se enricou a partir do discurso dos pobres. Não só na política, mas também na sociedade de um modo geral. A verdadeira conversão, meus irmãos e irmãs, faz com que a gente entenda que o que eu tenho não é para mim. O que eu tenho é a serviço dos outros. O que aconteceu no coração de Zaqueu? Para ele dizer algo ainda mais: a quem eu defraudei. Ele tinha consciência, ele roubou de muita gente. Ele falou: eu não vou devolver o que é justo, porque na nossa visão a justiça é isso. Se eu roubei o celular da Yara, eu vou dar o celular para Yara. Mas aconteceu algo de tão extraordinário no coração de Zaqueu que ele diz assim: eu vou devolver 4 vezes mais do que eu defraudei. É por isso que Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Porque Zaqueu se convenceu não do olhar, não de ver de fora para dentro, mas Zaqueu deixou ser tocado de dentro para fora, pelo único que pode curar-nos, pelo único que pode salvar-nos, que é o amor encarnado, é Jesus Cristo nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, o convite desta liturgia é esse, é um só, é deixarmos ser tocados, meus irmãos e irmãs, por este amor insistente que quer morar dentro de mim, dentro de você. Basta-nos uma coisa: descer. Este Deus conhece quem é Zaqueu. A multidão sequer fala o nome de Zaqueu. Interessante, né? Jesus não pergunta para Zaqueu assim: qual que é o seu nome, onde você mora? Eu sei que você é cobrador de imposto, eu já vi muita gente reclamar de você, conheço a fama. Não. Olhando para Zaqueu, Jesus já diz, o chama pelo nome. Sinal da profunda intimidade de Jesus com Zaqueu, do profundo conhecimento de Zaqueu. Ninguém nos chama pelo nome se não é uma pessoa a quem nós demos minimamente a conhecer de nós mesmos. A multidão queria ver Zaqueu morto. Jesus queria Zaqueu vivo. A multidão tinha Zaqueu como qualquer um. Jesus conhece Zaqueu pelo nome. Por isso Jesus quer ir onde ninguém quer ir, na casa de Zaqueu, no coração de Zaqueu. Lembra
que eu comecei esta homilia falando que Zaqueu sou eu e você? Porque tem muita coisa, meus irmãos e irmãs, que eu e você também não queremos que seja vivo em nós. E que nós precisamos aprender de Jesus essa justiça. Aprender de Jesus esta salvação que nos faz ir ao encontro do outro e dar daquilo que nós tiramos dele e dar com mais generosidade. Mas a gente só consegue isso se deixarmos que ele entre na profundeza do nosso coração. Que entre na nossa casa. Aí nós vamos experimentar que ele não despreza nada, que ele não odeia nenhum de nós, que tudo que existe é sustentado pela sua mão, e a todos trata com bondade, porque esse Senhor não é amigo do ódio, esse Senhor não é amigo da vingança, esse Senhor é amigo do ser humano, e quer o seu homem, quer o ser humano, o homem e a mulher, quer a sua criatura vivo. É por isso que o Fábio cantou: Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho. Quem no Filho confia, encontra a vida. Que nós tenhamos a coragem, nesta liturgia, de que nosso coração se abra para acolher o único que pode nos salvar. Que não é o Lula nem o Bolsonaro, mas que é Jesus. Só Jesus pode fazer com que o nosso país viva o que realmente precisa ser vivido: a justiça. Só Jesus pode fazer com que eu e você abramos mão dos nossos vícios e das nossas corrupções, do nosso desejo de tirar vantagem e de ser grande, para viver a pobreza evangélica, que não é viver como um miserável, mas é saber que o que me basta é o amor de Deus. O resto é lucro. Tenhamos a coragem de ouvir o convite de Jesus que nos pede: Zaqueu, sua casa quero conhecer. Desce agora desse lugar alto, eu desci por causa de você. Não é o suficiente me olhar, o que vai valer naquele dia é saber que te conheço, começando por seu lar. Zaqueu, sua casa quero conhecer. Desce agora desse lugar alto, eu desci por causa de você. Não é o suficiente me olhar, o que vai valer naquele dia é saber que te conheço, começando por seu lar. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã. Não é suficiente ver Jesus. Não é suficiente chegar perto dos apóstolos, chegar à igreja e dizer como os gregos disseram a Filipe: queremos ver Jesus. É necessário descer, porque ele desceu. Desceu às profundezas, desceu à mansão dos mortos, foi aonde ninguém quis ir, para resgatar o que ninguém quer resgatar: um homem morto, o Adão, o Zaqueu que estava morto para a vida na graça. Jesus desceu pelo Filipe, só pela Yara, só pelo Fábio, só pela Gorete. O amor de Deus é exclusivo, é individual. É necessário que agora a gente encontre Jesus nessa profundeza, nessa mansão dos mortos que é a nossa casa, que é o nosso coração, às vezes apodrecido de tantas mágoas, ressentimentos, frustrações, autocondenações, flagelos que nós nos demos e que a sociedade nos impôs. O que vai nos salvar é a experiência com este amor, que tal como fez com Adão, tal como fez com Zaqueu, tal como fez com tantos, é capaz de fazer também conosco. Que ao recebê-lo,
nesta Eucaristia, nós aqui sacramentalmente, você aí espiritualmente, nós possamos deixar Jesus entrar na nossa casa, para levar aquilo que só Ele pode nos dar, a verdadeira salvação, a cura do nosso coração, para que nós sejamos aquilo que o apóstolo Paulo nos diz na segunda leitura: homens e mulheres ativos na fé, não uma fé intelectual, mas uma fé traduzida na vida, com gestos concretos, com posturas realmente coerentes com o mistério da cruz do Senhor. Só a experiência de deixar ser amado, acolhendo Ele na nossa casa, é que nos salvará, porque só assim, nós mais do que vermos quem é Jesus, nós conheceremos quem é Jesus, deixando que Ele conheça o mais profundo de nós. Zaqueu, sua casa quero conhecer, desce agora deste lugar alto, eu desci por causa de você. Não é o suficiente me olhar, o que vai valer naquele dia é saber que te conheço, começando por seu lar. Zaqueu, sua casa quero conhecer, desce agora deste lugar alto, eu desci por causa de você. Não é o suficiente me olhar, o que vai valer naquele dia é saber que te conheço, começando por seu lar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Senhor que olha por nós, que nos conhece pelo nome e que nos ama, apresentemos confiantes as nossas preces.